nessa noite nós teremos a companhia e a exposição realizada pelo irmão da casa, Mica Martins. E o tema dessa noite é o objetivo da existência. Seja muito amparado, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito gostoso, muito uma satisfação para mim. Faz um tempinho que eu não dou uma palestrinha, que eu não bato esse papo com vocês, mas é sempre gostoso. Muito obrigado por terem vindo. A doutrina espírita, ela é basicamente composta de 3 pilares: a religião, a ciência e a filosofia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da filosofia. E nesse sentido, essa parte filosófica da doutrina ela é fantástica, porque ela não só nos explica de onde viemos e para onde vamos, mas ela também nos explica como chegar melhor lá, mais rápido e melhor. Então, nesse ponto, a doutrina espírita é fantástica, e foi por isso que eu escolhi esse tema hoje, o objetivo da existência. Sabemos também, através da doutrina, que são vários objetivos. Algumas pessoas vêm com tarefas específicas, com missão, né? Por exemplo, uma missão religiosa, São Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Franco, que foi um grande orador e um cara que espalhou a doutrina espírita pelo mundo todo. Essas pessoas são pessoas que vêm, espíritos que vêm com missões específicas, né? E que não necessariamente são missões religiosas. Esse livro aqui, que é um livro muito bom, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Ele conta numa passagem que o Cristo chama um espírito que outrora foi um soldado romano, ele se chama Longinos, e esse espírito, esse soldado Longinos foi aquele soldado que espetou o Cristo com a lança, né? Lembra dessa passagem? Cristo já estava quase para desencarnar, e ele espeta aquela lança, e o Cristo nessa passagem chama ele e propõe uma missão para o Longinos, para que ele voltasse para o planeta na condição de imperador do Brasil. Então a gente sabe que esse soldado romano foi o Dom Pedro II. Então foi uma missão dada pelo próprio Cristo a esse espírito. Então são vários objetivos ao qual nós estamos designados. Mas hoje eu quero tratar mais especificamente sobre o nosso objetivo. Nós aqui, nós todos. Nós que estamos ainda lutando com as nossas coisas, lutando para sermos uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem, e para que eu seja amanhã uma pessoa melhor do que eu fui hoje, né? Então hoje eu quero tratar um pouquinho de nós aqui, que estamos nessa luta conosco mesmo. E aí, a doutrina nos leva a uma profunda reflexão sobre o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui, por que eu estou encarnado, qual que é o meu objetivo, né? Para que eu venho? Essa reflexão é uma reflexão que a gente deveria fazer sempre, constantemente, e muitas vezes a gente não faz, né? Nós somos compostos de 2 partes. Uma parte material, que é essa que a gente vê aqui, que a gente toca, né? Essa parte material é o que a gente vê. E a outra parte é a parte espiritual, o espírito ou alma. E para que fique clara a diferença entre espírito e alma, na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec nos explica que... Kardec pergunta aos espíritos, quem explicam são os espíritos. Kardec pergunta aos espíritos o que é alma, e os espíritos explicam que a alma é um espírito encarnado. Então, várias outras religiões, várias outras filosofias falam em alma e tratam da alma de uma outra forma, mas para nós espíritas, a alma é um espírito encarnado. Então, nós somos compostos dessas 2 partes. Então, imagino que a gente tem a nossa vida, todos nós, encarnados, né? Encarnamos aqui, e a gente... através da religião, a gente vai aprendendo
dentro da nossa vida cotidiana, que nós precisamos amar ao próximo, ser bom com o nosso semelhante, praticar a caridade, né? Fazer o bem ao outro, a fraternidade, o perdão. São coisas que as religiões vão nos explicando ao longo da nossa vida, quem se interessa pela religião. Mas muitas vezes, no nosso dia a dia atribulado, no trabalho, nas nossas coisas, nos nossos afazeres domésticos, muitas vezes, desculpa, a gente se esquece um pouco dessa parte, né? Deixamos essa questão espiritual, de ajuda ao próximo, a gente deixa um pouquinho de lado. Se a gente cumpre com essas questões, se a gente tem isso em mente sempre, a gente acaba chegando lá, desencarnando um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais feliz. Mas se não, a gente, quando vai chegando ali próximo da morte, próximo do desencarne, muitas vezes a gente começa a ter uma reflexão sobre a nossa vida, se a gente tem essa oportunidade. É claro que a gente não sabe o dia do nosso desencarne, né? Então, mas a gente vai... quando a gente vai chegando lá mais próximo, a gente começa a ter umas reflexões um pouco mais profundas sobre isso. Eu que já estou chegando lá, já tenho mais passado que futuro, né? Já estou chegando numa idade que eu já começo a procurar um pouquinho melhor por essas reflexões. Então a gente começa a perceber e começa a voltar, fala, poxa vida, será que eu abracei bastante o meu filho? Será que eu me dediquei ao próximo do jeito que eu deveria? Será que eu amei as pessoas do jeito que eu deveria? Com a intensidade que eu deveria? Será que eu tive afeto? Será que eu demonstrei afeto pelas pessoas? Será que eu dei um abraço que aquece a alma nos meus amigos? A gente começa a fazer esse tipo de reflexão. E se a gente desencarna e não fez essas atitudes, se a gente não teve essas atitudes ao desencarnar, a gente vai desencarnar de uma forma que vai nos gerar um certo remorso, vai acabar nos gerando um certo ressentimento quando a gente desencarna. E esses sentimentos a gente leva lá para o outro lado, porque a gente sabe, através da doutrina, que nós desencarnamos o que somos. O Mika que está aqui, se eu desencarnar amanhã, eu vou ser o mesmo Mika. A gente não muda nada quando a gente desencarna, nós somos o que somos. Não é verdade? Então, esses ressentimentos, esses rancores que a gente leva para o outro lado, quando a gente desencarna, faz com que não deixe o espírito ser feliz. A gente começa a refletir pelo que devia ter feito e não fez, e isso nos leva a um certo grau de infelicidade quando a gente está lá no mundo espiritual, na erraticidade. E isso não nos deixa, não deixa com que a gente vá para frente, com que a gente ande, com que a gente avance, né? O que faz com que a gente reflita um pouco mais e a gente perceba que a nossa felicidade está muito mais relacionada com a nossa capacidade de bem fazer e bem agir. Nossa capacidade, nossa felicidade está muito mais relacionada com a nossa capacidade de bem fazer e bem agir. Muito mais do que tudo que nós possuímos, ou temos, ou fizemos, né? E aí nos damos conta de que quando estamos lá, depois do desencarne, nos damos conta que sim, fizemos o bem. Fizemos bem, fizemos alguma coisa... Não, a gente também não fez só coisa ruim, né? A gente também faz coisas boas. Mas também deixamos algumas coisas a desejar. Fazemos essa reflexão do outro lado. E aí nós temos a sensação de que não nos saímos muito bem em algumas coisas. E nesse momento, dentre todas essas reflexões que fazemos, pensando no que deixamos de fazer, no que deixamos de melhorar, no que deixamos de nos transformar moralmente, é que a gente sente a necessidade da volta. Sentimos que temos a necessidade da volta. E aí, nós temos um grande presente que Deus nos dá, que é a reencarnação. A reencarnação é um presente que Deus nos dá e que faz com que a gente tenha a possibilidade de resolver as coisas que nós deixamos pendentes na última encarnação. Então, tudo que a gente teve uma certa dificuldade em resolver quando a gente estava por aqui, essas coisas vão aparecer de novo. Tudo que eu tenho uma certa dificuldade vai me voltar.
São nossas deficiências morais que eu tenho que me aprimorar para que eu possa progredir moralmente, né? Então, por exemplo, a escola, a nossa escola aqui, a escola que a gente frequenta, primeiro ano, segundo, terceiro, blá, 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 é uma boa analogia com relação a isso, né? Porque se a gente está lá, passa o primeiro ano, passei para o segundo ano, legal, beleza. Segundo, terceiro, para aí vai. A gente sabe que a gente não volta. Se eu estou no quarto ano primário, eu não volto para o terceiro. Assim é o nosso adiantamento moral. A gente nunca volta. Mas a gente pode não adiantar. E se eu não passei do terceiro para o quarto, eu não entendo nada de matemática, eu não gosto de matemática eu não sei. Né? A gente vai voltar, vai ter que fazer matemática de novo. Não entendo nada de português, vai ter que voltar a estudar português de novo. Não entendo nada de ciências, vai ter que voltar e fazer ciências de novo. Assim é a nossa vida. Se a gente deixa coisas pendentes, a gente tem que voltar e tem que resolver. Por exemplo, se eu tenho o pavio curto, por exemplo, sou uma pessoa estourada, qualquer coisa me deixa nervoso, fico estourado, qualquer coisa me incomoda. Eu vou ter que voltar e vou ter que, de alguma forma, eu tenho que adquirir a paciência. E Deus, na sua sabedoria, não nos dá simplesmente um clique e fala, entra na fila aí, que agora essa fila dá paciência, fica aí que eu vou te dar paciência. Não é assim que funciona, né? A gente vai tendo, no nosso dia a dia, na nossa vida, situações que nos levam a adquirir essas virtudes. Eu, por exemplo, trabalhei boa parte da minha vida como vendedor. E eu morava em São Paulo. Então eu tinha que andar muito tempo no trânsito de São Paulo. E o trânsito de São Paulo é um bom preparo para a gente ir adquirindo paciência. Não é fácil. Mas são essas situações que vão fazendo com que a gente adquira essas virtudes. Né? Haja paciência para andar no trânsito de São Paulo. Uma outra situação. Imagina que eu não tenho muita capacidade de lidar com o dinheiro. Né? Eu não posso ver o dinheiro dos outros que eu já pego para mim. Não posso ver o dinheirinho ali sobrando que eu vou e pego. O que vai acontecer? Vou ter que voltar numa outra encarnação para lidar com o dinheiro dos outros e aprender que eu não posso mexer numa coisa que não é minha. Voltando a usar a minha vida, né? as minhas situações. O meu primeiro emprego foi como bancário. Eu trabalhei uns 7, 8 anos no banco e eu era a caixa do banco. Então eu lidava com o dinheiro dos outros o tempo inteiro. Só que aquele dinheiro não era meu. Eu não podia, eu mexia no dinheiro dos outros. Eu não podia mexer naquele dinheiro. Então, sei lá, né? A gente vai tendo durante a nossa vida situações para que eu possa aprender a mexer e possa melhorar adquirir as minhas virtudes morais. Outra coisa, se eu sou uma pessoa meio indisciplinada, chego atrasado, estou sempre atrasado, não tenho horário, né? Eu marquei uma reunião 7 horas, chego às 8h30, eu tenho uma falta de disciplina, não consigo, falto, acordo tarde, né? O que pode acontecer? Eu posso voltar para trabalhar no exército, por exemplo, que é um lugar que coloca muita disciplina, regra, né? Então são essas situações que vão nos levando a adquirir e trabalhar dentro de nós situações às quais eu não consegui lidar muito bem na minha última encarnação. Eu servi o exército também, então imagino que devia ter sido um ladrão e ainda indisciplinado, porque trabalhei no banco, dinheiro dos outros e ainda servi o exército. Devo ter sido ladrão indisciplinado. Imagina a tranqueira que era, um ladrão indisciplinado ainda. Meu Deus. Mas enfim, coisas da vida, né? Só que para que tudo isso aconteça, para que a gente possa passar por todas essas situações dentro da nossa encarnação, nada é por acaso. Dentro do trabalho da espiritualidade, dentro das leis de Deus, nada acontece por acaso. Tudo tem um sentido. Então a gente passa, antes da gente reencarnar, a gente passa por um planejamento reencarnatório. E é dentro desse planejamento que são traçadas todas essas determinações que eu preciso, todas essas situações às quais eu preciso passar, para que eu possa, através dessas situações, me desvincular dessas minhas deficiências morais e que eu possa
me adiantar moralmente. Claro, não quer dizer dentro desse planejamento que é reencarnatório que na quarta-feira às 10 da manhã vai acontecer alguma coisa, não é isso. São determinações e situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, tá? E aí, como é que eu sei o que eu tenho que trabalhar? Porque eu falei, tenho que trabalhar a paciência, tenho que trabalhar, aprender a mexer com o dinheiro dos outros, mas como é que eu sei isso? Como é que eu descubro isso dentro da minha vida? Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas não custa falar de novo. Autoconhecimento. Não tem outro jeito. É aquelas reflexões importantes que eu falei ali no comecinho. A gente tem que buscar o autoconhecimento. É só assim que a gente consegue descobrir o que eu preciso melhorar, né? O que acontece mais comigo? O que acontece mais é a falta de paciência? Então é a paciência que eu tenho que trabalhar. O que acontece mais? É a disciplina. Eu estou sempre levado a ser mais disciplinado no estudo, no trabalho, em casa. Então é a disciplina que eu tenho que prestar atenção, né? Então essas coisas a gente só descobre se a gente começa a fazer reflexões sobre nós mesmos. Autoconhecimento. Isso faz com que a gente entenda, poxa, se essas situações estão acontecendo mais para mim, é porque eu tenho que mexer em alguma coisa aí, alguma coisa eu tenho que descobrir aqui, alguma coisa eu tenho que melhorar, porque essas situações continuam acontecendo e eu não consigo dar conta. Então é aí que a gente tem que prestar mais atenção. É aí que eu tenho que dar mais atenção, né? E tem tantas outras coisas: paciência, honestidade, disciplina, resignação, né? Coisas, situações que vão aparecendo para mim e que eu tenho que prestar mais atenção. Porque se eu der conta, ótimo, resolvi. Se eu não der conta, vai voltar de novo. E muitas vezes essas situações acontecem de novo. Por exemplo, se eu conseguisse hoje uma pessoa mais paciente do que eu era, eu posso encarar o trânsito de São Paulo, que está tudo bem. Eu já entendi. Essas situações voltam a acontecer muitas vezes para nós, mas eu já entendi, já dei conta. Hoje eu sou uma pessoa mais paciente, então tudo bem. Não tem problema, a gente nem muitas vezes se dá conta depois que eu estou passando por isso de novo. Porque eu já entendi, já consegui entender esse processo todo, né? Até a gente conseguir, e aí mais uma dicasinha de leitura, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, tem lá o homem de bem. Até a gente conseguir, eu não vou ler, até porque é muito grande, não cabe, mas por curiosidade, quem quiser dar uma lida, é uma leitura muito boa, para a gente entender até onde a gente vai chegar, até onde a gente conseguir chegar a ser o homem de bem. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente chega lá, né? Nós estamos fadados a ser espíritos felizes e conhecedores das leis de Deus. E aí, se essas coisas, se essas deficiências, elas vão se repetindo, como eu disse para vocês, a gente tem que prestar mais atenção. Porque quando a gente vem para cá, e aí, só antes disso, uma reflexão. Quando essas questões da paciência ou de qualquer outra deficiência acontecem para mim, e eu me incomodo com isso, é porque essa deficiência está dentro de mim. Ela não está na situação em si. Muitas vezes uma questão que envolve eu ser uma pessoa mais paciente, quando você já chega lá e você consegue entender isso, a gente passa por ela. Por quê? Porque essa deficiência já não está mais dentro de mim. Essa deficiência está em mim, não está em ninguém. Não está no trânsito, não está no meu vizinho, não está na minha mulher, não está no meu filho, ela está em mim. Então, se eu me incomodo, é porque eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Isso não está no outro, está em mim, né? E aí a doutrina nos diz que a gente reencarna para cumprir uma tarefa, ou algumas tarefas, né? E essas tarefas estão compostas de três partes. A primeira parte, que é essa que eu estou falando para vocês, que é resolver as nossas pendências. Então, se eu sou um cara muito orgulhoso, tenho que trabalhar o orgulho. Se eu sou um cara ciumento, tenho que trabalhar o ciúme.
né? Se eu sou um cara avarento, se eu sou uma pessoa vaidosa, todas essas nossas deficiências morais, a gente vem para que a gente trate delas, né? Lembrando, como é que eu sei? Através das nossas reflexões, autoconhecimento. Segunda questão, para aproveitar virtudes, porque afinal de contas eu não sou só, né? A gente não é só mal, nós temos várias virtudes. Eu tenho que descobrir também as minhas virtudes, também faz parte. Poxa, eu sei ajudar as pessoas. Poxa, então eu vou trabalhar isso. Eu vou ajudar as pessoas dentro do meu trabalho, dentro da casa espírita, dentro da minha família, né? Eu vou usar as minhas virtudes para que eu possa, de alguma forma, ajudar as pessoas. Vou trabalhar isso, né? Para ajudar o meu próximo. Então, isso é uma outra questão. Resolver as pendências, aproveitar as virtudes. E uma outra, que é experimentar coisas novas. Isso também faz parte do nosso dia a dia. E faz parte também do nosso crescimento moral. Aproveitar coisas novas. Eu sempre fui uma pessoa muito, sabe assim, muito matemática. Eu gosto muito de matemática. Gosto muito de engenharia. Eu sempre fui dessa linha mais da exata. Eu gosto da matemática. Então, nessa encarnação agora, eu quero buscar coisas novas. Eu quero aprender artes. Quero tocar um violão, quero ir para a música, eu quero aprender a pintar um quadro, eu quero fazer teatro, pintar, eu quero fazer aprender a fazer escultura, eu quero ir para esse lado das artes. Então, isso também faz parte do nosso objetivo. Buscar coisas novas, novos aprendizados. Do outro lado, se eu sempre fui muito da arte, agora não, agora eu quero buscar alguma coisa que seja mais voltada para a área de exatas. E assim vai, vamos buscando coisas novas, né? Faz parte do nosso crescimento também. E aí, dentro desse nosso objetivo, desse nosso foco na nossa transformação moral, e a gente conseguir completar os nossos objetivos, né? Chegar lá onde a gente quer, onde a gente traçou dentro do nosso planejamento reencarnatório, a gente tem algumas peças fundamentais para que a gente consiga. E uma delas, e não por acaso eu escolhi, porque eu acredito, e é o que a doutrina também nos informa, uma das peças fundamentais para que a gente consiga resolver as nossas pendências dentro do nosso planejamento é a família. A família é o lugar onde a gente tem que dar o nosso maior foco. Por quê? Porque é dentro da família que nós recebemos os nossos maiores desafetos e os nossos maiores desafetos. Onde nós recebemos as pessoas que nós mais amamos e as pessoas às quais a gente ainda tem algumas questõezinhas a resolver, né? Então, pai, mãe, irmãos, filhos, quem são essas pessoas? Por que eu estou nessa família? Né? Nada é por acaso, a gente não está no lugar errado. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar alguém comentando assim, poxa, mas não tem nada a ver com essa família, esse meu irmão, minha mãe, não tem nada a ver com essa galera. Eu sou de ouro, eu não me sinto nem que faço parte dessa família. Tudo errado, faz parte sim, e está aí porque tem que estar. Nada é por acaso. Se a gente está nessa família, é porque a gente tem coisas a aprender nessa família, né? E essas pessoas, esses espíritos, são certamente espíritos muito vinculados ao nosso passado. Espíritos que histórias que a gente tem. Algumas histórias positivas e algumas histórias negativas. Mas todas essas pessoas que estão na nossa família são histórias que a gente tem. Histórias do nosso passado. Histórias de amor, histórias de ódio, né? E que fazem toda a síntese da nossa própria história. Então, se eu quero buscar o que eu preciso fazer, vai buscar lá dentro da tua família. Vai buscar na família. Vai buscar na mãe, no pai, no irmão, no filho, né? Vou buscar nesse relacionamento que eu tenho com eles, o que eu preciso entender, o que eu preciso aprender. Porque quanto mais harmoniosa é a família, mais fácil, né, menos coisas eu tenho a resolver. E pelo outro lado, quanto mais conturbada é a nossa família, mais coisas eu tenho a resolver. A gente tem que prestar muita atenção a isso. Porque aí é onde estão os nossos maiores
onde a gente tem que dar a nossa maior atenção, dentro da família. E é ali, no seio da família, que a gente começa a desenvolver o amor por aquelas pessoas. Por quê? A gente tem um outro presente que a gente recebe de Deus, que a doutrina nos explica, que é o véu do esquecimento. O que é o véu do esquecimento? E por que ele é um presente? Porque a gente não lembra do passado. A gente não lembra exatamente quem foram aquelas pessoas que estão comigo nesse momento. Por isso que eles chamam véu, porque a gente não lembra de tudo. Se a gente não lembrasse de nada, seria o muro do esquecimento, né? O muro a gente não enxerga nada. Mas pelo véu a gente enxerga alguma coisa, a gente lembra mais ou menos. Porque a gente tem afinidades maiores com algumas pessoas e um pouco menos de afinidade com outras. E isso é muito comum, né? Lembrem, nossos maiores afetos e nossos maiores desafetos. E é aí que a gente recebe no seio familiar essas pessoas que outrora, muitas vezes, foram sim nossos desafetos. E por que o véu de esquecimento é uma bênção? Exatamente porque a gente não lembra quem foi aquele espírito que a gente está recebendo. Imagina se eu soubesse exatamente quem foi aquele filho que eu estou recebendo agora. Imagina se eu soubesse que aquele espírito que eu estou recebendo hoje na minha família como um filho, foi um espírito que me matou numa encarnação passada. Eu vou pegar aquele serzinho no colo, que nem o teu aí, né? Eu vou pegar ele no colo e falar assim, você me matou na última, hein? Você vai ver o que eu vou fazer com você agora. Não ia dar certo, a gente não ia conseguir avançar. Não é verdade? Não dá certo. Ao passo que quando a gente não sabe, quando a gente não tem essa lembrança do passado, a gente vai pegar no colo, a gente vai dar banho, a gente vai passar talquinho, a gente vai dar comida, a gente vai levar na escola, vai buscar na escola, vai ajudar nas tarefas, né? Até lá na faculdade, até depois da faculdade. Então a gente vai desenvolvendo um amor por aquele serzinho que está ali, que outrora muitas vezes a gente não tinha. E aí pouco importa o que a gente foi ou o que a gente fez com aquele ser, porque a gente desenvolveu um amor por aquela pessoa. Isso é sensacional. A família é um presente também que Deus nos dá. É aí que a gente consegue nos relacionarmos melhor com aquelas pessoas às quais a gente tinha algumas deficiências. E aí, gente, como é que eu faço, né, quando eu não consigo dar conta disso, né? Como é que eu faço quando as pessoas às quais eu me relaciono têm um sentimento de ódio para com a minha pessoa, e muitas vezes a gente também tem um sentimento de ódio para com aquela pessoa, né? Como é que eu faço? O que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Porque muitas vezes a gente não consegue dar conta, né? Se uma pessoa me faz alguma coisa porque me odiava, e eu vou odiar essa pessoa de volta, é uma escolha, porque o mal está dentro de mim. O mal não está naquilo que aquela pessoa fez para mim. O mal está em mim. Como eu recebo aquilo que aquela pessoa fez para mim. A doutrina espírita nos explica que a gente tem que resolver as nossas questões, mas não necessariamente eu preciso me encontrar novamente com essa pessoa. Se alguma pessoa faz o mal para mim e eu devolvo o mal para essa pessoa com ódio, nós nos interligamos. A gente vai estar interligado. Provavelmente vamos reencarnar de novo na mesma família. Muito provável. Então, qual que é a saída para que eu possa resolver as minhas situações pendentes com esses espíritos, com essas pessoas que me desejam o mal, que me odeiam? O que vocês acham que qual é a nossa saída? É o perdão, e não tem outra. Poxa, mas fulano fez isso, tanta coisa para mim, me roubou, me fez isso, me fez aquilo, era meu sócio, levou todo o meu dinheiro, ficou rico, eu fiquei pobre, morri na miséria, e ainda tem que perdoar o cara? Tem que perdoar. Jesus nos disse que sim. Lembra? Jesus nos disse lá 2000 anos, amai os vossos inimigos. Não tem outra saída. A gente tem que perdoar sim. O perdão é o meio pelo qual
nós conseguimos resolver as nossas situações com as pessoas com as quais nós tivemos alguma animosidade. E se eu odeio, eu me vinculo com ele. E se eu perdoo, eu me liberto, porque o mal está em mim. Sou eu que vou reagir com aquilo que as pessoas me fazem. O que elas me fazem é neutro, depende. Se o filho desse sócio que me roubou olhar para a situação, ele ficou rico, ele está feliz. Para o filho, o pai dele é um herói. Agora, para mim, que fiquei pobre, não. Mas é só o ponto de vista. Do ponto de vista de um é bom, do outro ponto de vista do outro não. Então sou eu. O mal está em mim. E para que eu me liberte disso, a gente tem que perdoar. Porque quando eu perdoo, eu faço bem para mim. O bem é para mim. Porque senão eu fico remoendo aquilo e vai me dar uma gastrite, vai me dar uma enxaqueca. Né? A gente fica remoendo aquilo o dia inteiro, todo dia. E isso não é bom para nós. Não é bom para o nosso espírito e não é bom para o nosso corpo. Então, queridos, a solução é o perdão. Não tem outra. Se a gente resolve, a gente nos liberta dessas situações, a gente não liberta dessas pessoas. Porque o ódio já não está mais em mim. Ele vai ter que resolver as pendências dele. Se ele roubou o dinheiro dos outros, vai ter que voltar que nem eu voltei lá, bancário, para lidar com o dinheiro dos outros e aprender que não pode mexer com o dinheiro dos outros. Então esse é um problema de quem ofendeu. Agora, o que eu faço comigo sou eu. Aí a minha felicidade depende de mim. Essa é a boa notícia, só depende de mim, não depende de mais ninguém. É o que eu faço com as situações. Né? Então, esse exercício do perdão também faz parte da nossa trajetória. Nesses reencontros, né, através da reencarnação, então esse laço, muitas vezes a gente fica querendo saber, né, fala, poxa, o que será que eu fui? Nós espírita, né, a gente tem essa ideia, quem que foi fulano? Será que nós somos, né, será que a gente já nasceu junto na outra encarnação? A gente fica muitas vezes com essa ideia. Isso pouco importa. O que importa efetivamente é o que eu vou fazer daqui para frente com essa relação. É como eu vou trabalhar isso. E aí pode ser dentro da família, dentro do trabalho. Muitas vezes não é só na família, né? Muitas vezes é no trabalho. Aquele chefe que não gosta de mim, né? Que faz um monte de coisa, ele é bonzinho com os outros e comigo é só na pancada. Ou então ao contrário, a gente como chefe, né? Você gosta de uns e nos outros só na bronca. Não é? Então, todas essas questões são questões pendentes que a gente vem para resolver nessa nova existência. Então, o que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. Porque a responsabilidade da minha felicidade só depende de mim. Só de mim. Essa é a boa notícia. Porque a doutrina nos diz que essas pessoas com as quais a gente convive hoje e que já eram os nossos desafetos, para que a gente continue bem, a solução é o amor. E que esse amor só cresça. Por outro lado, com os nossos desafetos, com essas pessoas que nós nos reencontramos para resolver as nossas pendências, a saída também é o amor. Então parece que o remédio é o mesmo. O remédio para resolver os nossos problemas é o amor. Simples assim, né? E a família, o trabalho, o centro espírita, o clube que a gente frequenta, né? Os amigos da praia, são pessoas com as quais nós vamos encontrando para que a gente possa aos poucos desenvolver esse amor, que é efetivamente o que vai fazer com que nós nos transformemos e nos libertemos dessas nossas deficiências morais. E aí surge uma perguntinha, né? Quando a gente está refletindo e quando a gente está pensando nesse autoconhecimento, nessa busca que a gente tem para saber efetivamente o que eu vim fazer aqui e qual é o caminho que eu preciso traçar para chegar melhor ao meu objetivo, ao meu foco, o que eu faço efetivamente para que eu seja feliz. E a doutrina espírita nos diz que é quando eu descubro o que eu venho fazer, quando eu descubro qual é o meu propósito, quando eu entendo efetivamente qual é o meu propósito. Muito importante isso para nós. E para que a gente tenha a resposta, a gente tem que buscar então em três frentes. A primeira, que eu já falei para vocês,
que é a família, né? Prestar atenção na minha família, o que eu preciso entender daquelas pessoas, né? É o lugar onde eu preciso fortalecer efetivamente os meus vínculos. E aí, eu posso pensar assim, né? Falei, puxa vida, se essa pessoa não tivesse aqui do meu lado, eu seria tão feliz, né? Se meu irmão nem tivesse aqui, eu seria tão mais contente, né? Se meu pai fosse outro, se meu pai fosse embora, se ele morresse, eu seria uma pessoa mais feliz. Tudo errado, né, gente? Primeiro, que a morte não existe. Segundo, que o mal está em mim, não está na outra pessoa. A gente tem que mudar esse foco dentro dessas pessoas que são os nossos desafetos. Eu tenho que mudar meu foco. Eu não tenho que pensar assim, seria muito bom que essa pessoa estivesse longe de mim. Pelo contrário, a gente tem que pensar o seguinte: que bom que essa pessoa está perto de mim. Porque é através dela, é através dessa convivência que eu vou conseguir meios de poder exercitar as deficiências que eu tenho para conseguir a minha transformação. É através dela que ela é a grande oportunidade. Essa pessoa é a minha grande chance. Então eu tenho que me agarrar nela, falar assim: você é a minha grande chance. Você é o grande desafio que eu tenho na minha vida. Não é fácil, né, gente? Dá um pouquinho de trabalho, mas é a nossa grande oportunidade. A gente tem que mudar o foco por essas pessoas que muitas vezes são os nossos desafetos. Então, o meu desafio é superar a dificuldade que eu tenho de viver com essas pessoas, porque é isso que vai me transformar. E entender que aquela pessoa é do jeito que ela é. A gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, porque, afinal de contas, a gente também tem as nossas questões para resolver, né? Ainda somos espíritos no caminho do conhecimento. E aí o segundo pilar, o primeiro pilar é a família, o segundo pilar é a sociedade. Como que eu posso doar para a sociedade alguma coisa que eu... Né? O que eu tenho para doar para a sociedade? Por exemplo, falei lá, eu sou engenheiro, gosto de matemática, então vou trabalhar como engenheiro, posso doar para a sociedade os meus conhecimentos de engenharia, de matemática. O outro quer ser professor, poxa, que profissão mais digna do que a de professor, na minha opinião, das melhores, né, das mais importantes na nossa sociedade. Então o que eu gosto mesmo é ser professor, é o que eu tenho para contribuir, é o meu contributo para a sociedade, é ensinar as outras pessoas. O outro quer ser motoboy, poxa, adoro ser motoboy, faço a correria, vou para lá, vou para cá, gosto de correr, gosto de estar na rua, pego um documento aqui, levo para o outro, ajudo as empresas, ajudo as pessoas, e está tudo certo, cada um tem a profissão que gosta, né? E quando a gente gosta, a gente ama o que a gente faz, é muito mais fácil. Então, como é que eu posso contribuir para a sociedade? Tanto no meu trabalho financeiro, né, vamos dizer assim, quanto no meu trabalho voluntário. Poxa, eu gosto de fazer um trabalho voluntário. Legal, já não preciso mais, estou aposentado, vou ajudar alguém, vou fazer um trabalho voluntário, né? Maravilha. E o outro pilar sou eu. O que eu vim mudar em mim? O que eu tenho que mudar em mim para que eu possa ser uma pessoa melhor? Então, esses três pilares: família, a sociedade e eu mesmo, né? São os três eixos esses três eixos são a razão pela qual nós nascemos. É aí que está o nosso foco: na família, na sociedade e em mim mesmo. Porque a família é o outro, né? É o próximo. E como minha mãe dizia, a gente tem que olhar para o próximo que está mais próximo. Então, o próximo que está mais próximo é a nossa família, não é verdade? A sociedade somos todos nós, é a nossa vida, é a natureza, é a criação, é a montanha, é a praia, né? E eu sou eu mesmo. Então, parece que, como eu disse lá anteriormente, a saída para que a gente possa entender todo esse processo é o amor. Então, se eu tenho que amar a minha família, eu tenho que amar o meu próximo, né? Que é o próximo que está mais próximo. Quando eu falo da natureza, a gente fala da criação, a gente não pode jamais esquecer do Criador, que é Deus. E eu mesmo, também a saída é eu me amar, porque eu não consigo dar ao outro o que eu não tenho.
Então eu preciso primeiro aprender a me amar, para depois poder amar ao outro, não é? Então parece uma coisa meio nova que eu estou falando? Acho que não, né? Jesus nos falou há 2000 anos. Se a gente puder resumir em tudo que Jesus disse em uma frase, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está resumido todas as leis e os profetas. Então, gente, parece que o negócio, a saída, o foco que a gente tem que dar é o amor. O objetivo da nossa existência, se a gente puder resumir, é o amor. É através do amor que a gente vai conseguir a nossa mudança. Muito obrigado a todos e vamos tentar desenvolver esse amor aí todos nós.